Há quem diga que a arte é o que nos mantém vivos, ou ainda que ela nos mostra o que é a vida. Todo mundo guarda na memória a primeira vez que foi em algum show. Aquele frio na barriga, as pessoas gritando, chorando, juntas. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. O Hospital de São Paulo confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O Brasil já tem pelo menos 151 casos confirmados. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. Inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. No dia 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, constatou-se com potencial possivelmente letal o primeiro caso do novo coronavírus em humanos, algo que até então não possuía embasamento médico e científico para uma total compreensão do problema. The childless disease, because it's undefined at the moment, so that I would like to protect myself and my family at the moment. Em um curto período de tempo, os casos começaram a se manifestar por praticamente todo o globo, tornando-se uma epidemia generalizada. Has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Em todo o mundo, a principal medida governamental impulsionada pela Organização Mundial da Saúde para a prevenção e combate do Covid-19 foi a suspensão de atividades interativas de qualquer cunho que necessitasse um contato físico, instaurando assim o distanciamento social. Um dos setores que foi extremamente atingido pelos impactos do cenário mundial foi sem dúvidas o mercado de eventos, que abrange praticamente todos os contextos sociais e econômicos possíveis, sendo o principal responsável pela rede de parcerias e troca de informações entre pessoas e entidades. Este, tradicionalmente, tem como ingrediente principal o contato físico e a proximidade. Muitos dos eventos presenciais foram adiados ou até mesmo cancelados. Sendo assim, novas medidas precisaram ser tomadas com urgência para o mercado não parar. E os eventos digitais e híbridos são um exemplo disso. Os eventos digitais são aqueles 100% online, onde o público assiste e participa em tempo real por meio de plataformas especiais via tecnologias virtuais. Podem variar de pequenas sessões de perguntas e respostas a conferências em larga escala com milhares de participantes. Já os eventos híbridos são a junção de 2 elementos distintos para então criar um novo fenômeno. Ele pode ser a junção de eventos presenciais com eventos online ou eventos digitais virtuais. Um exemplo claro no momento anterior à pandemia são os jogos de futebol, onde o evento está ocorrendo fisicamente, mas sua transmissão também é feita pela televisão ou por meio online. Já nos dias atuais, podemos citar as lives como uma forma dominante. Cheguei! O Denis chegou! Vem! As famosas lives sertanejas, eletrônicas e por aí vai, onde os cantores e produtores estão ali presentes em um estúdio de forma presencial e sua transmissão é feita a partir de streaming, onde o público está atrás da tela de sua televisão, tablet ou aparelho celular. As lives estão fazendo tanto sucesso durante o período de isolamento social que somente na plataforma de transmissões ao vivo do Instagram tiveram um aumento de 70%. Mas e aí? Você está preparado para a era dos eventos híbridos e virtuais? Antes de traçarmos as perspectivas para o futuro dos eventos culturais depois da pandemia, podemos dar uma olhada na nossa história. Afinal, a história pode não apenas nos ensinar sobre o passado, mas sobre o futuro também. Esse é o caso da gripe espanhola no Brasil, que depois dela houve o maior carnaval de todos os tempos. No Rio de Janeiro, a gripe espanhola foi uma pandemia do vírus influenza, a qual aconteceu entre os anos de 1918 e 1919. A Organização Mundial da Saúde, OMS, calcula que a gripe tenha sido a pandemia mais mortal da história, uma vez que matou mais de 50 milhões de pessoas.
De acordo com Rui Castro, a doença chegou no Brasil em setembro de 1918, quando passageiros do navio britânico Demerara, que vinha de Lisboa, desembarcaram em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Após algumas semanas, outras cidades reportaram casos da doença. Devido ao distanciamento tardio, dados da Fiocruz indicam que entre outubro e dezembro de 1918, período oficialmente reconhecido como pandêmico, 65% da população adoeceu. E ao final do ano, a maior parte da população já havia adquirido anticorpos contra a doença, que a partir de tal momento deixou de ser uma ameaça visível. Diante do trauma coletivo, no dia 1º de março, iniciou-se um Carnaval da Revanche, nome designado pelo escritor Rui Castro. A grande desforra contra a peste que dizimara a cidade. Os jornais noticiavam as atividades pré-carnavalescas, tais como bailes, e incentivaram a folia com concursos de fantasias. Não existiam escolas de samba, mas sim cordões e blocos que passaram a ser um escárnio dirigido à gripe e à morte. No Brasil, por exemplo, utilizavam em suas músicas: quem não morreu da espanhola, quem dela pôde escapar, não dá mais tratos à bola, toca rir, toca brincar. Os desfiles tiveram a doença como tema principal, e os democráticos apresentavam um carro alegórico com uma grande xícara nela escrito chá da meia-noite, que fazia referência à bebida mortal servida aos doentes com o objetivo de acelerar o adeus. A atual campeã dos desfiles do Rio de Janeiro, a Viradouro, falaria do Carnaval de 1919 antes dos desfiles carnavalescos de 2021 terem sido cancelados. O objetivo era fazer alusão a outra pandemia histórica e trazer uma mensagem de esperança. O enredo trazia a marchinha da época e ressaltava: não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Há diferenças entre ambas as pandemias e isso é um fato, principalmente relacionado às evoluções tecnológicas e científicas, além da globalização. Acho que a questão da informação, né, e principalmente da circulação, né, mais rápida dessa informação faz a diferença, sim. Porque na época da peste negra, lá na Idade Média ainda, né, ou da própria gripe espanhola, né, no início do século XX, por exemplo, né, as pessoas não conheciam os sintomas, mas não sabiam de onde vinha a doença. Em 1918, não haviam medicamentos e vacinas antivirais, e o vírus causador da doença só foi descoberto em 1933. De acordo com Arthur Sofiati, as epidemias e pandemias foram ganhando âmbito mais dilatado na medida em que o mundo foi se ocidentalizando e se comunicando com mais rapidez. Todo acontecimento inesperado gera grandes mudanças e prejuízos, principalmente quando tratamos de uma pandemia. O mercado de eventos é um dos mais significativos no Brasil, já que movimenta a economia no país, representando 4,6% do PIB nacional. Sendo assim, modelos de trabalho, formas de consumo e modo de frequentar eventos terão que ser transformados e, nesse contexto, adaptação, sem dúvidas, é a palavra-chave para descrever esse período. Com o segmento da moda, não foi diferente, e mais uma vez a tecnologia foi a maior aliada. Nos últimos anos, a ferramenta esteve diretamente ligada ao mundo da moda. E com a chegada da pandemia, as marcas passaram a apresentar seus desfiles em uma forma virtual, uma opção tecnológica que já virou tendência, capaz de realizar shows online e democratizar o acesso a esse tipo de conteúdo. Eu vejo sim que houve uma inclusão referente ao público por ter esse acesso à internet. Outra tendência que surgiu durante a pandemia foram os drive-ins. Eles ganharam forma em meados de 1930. O drive-in nada mais é do que uma exibição de longa-metragem ao céu aberto, com a plateia dentro de seus próprios automóveis. O interessante em tudo isso é que o fenômeno ganhou cena a partir de uma necessidade, assim como agora. Com a chegada da pandemia, foi inevitável uma readaptação no mercado de eventos, o qual, em diversos segmentos culturais, aderiu à volta dos drive-ins. Com isso, shows, espetáculos, palestras e até jogos de futebol foram inseridos dentro do contexto, que há décadas apenas pertencia ao cinema. No panorama atual, não restam dúvidas de que todos os setores empregatícios, e principalmente os relacionados a eventos, foram afetados pelas medidas de distanciamento social.
A partir da apresentação de novas tendências e das análises históricas realizadas, podemos criar uma especulação sobre as perspectivas do ramo dos eventos culturais após a pandemia. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em abril de 2020 mostrou que a pandemia afetou 98% do mercado de eventos, e essa queda do faturamento colocou em risco o desenvolvimento financeiro do setor, resultando então em demissões e reduções salariais que afetam fornecedores e clientes. Entretanto, alguns setores do ramo cultural, como as plataformas online, vivem seu momento de ascensão, mas acumulam toda a sua demanda adicional gerada para as maiores empresas do ramo. Temos como perspectiva uma recuperação lenta. Segundo o site oecd.org, os efeitos da crise dos canais de distribuição e a queda dos investimentos do setor afetarão a produção de bens e serviços culturais e sua diversidade nos próximos meses, se não anos. O setor de eventos possui uma vantagem em meio à pandemia: ser um setor extremamente criativo. Com isso, a inovação proporcionou rapidamente a implementação de novas tecnologias e maneiras de presenciar a cultura de uma nova ótica. Ao analisarmos os dados históricos e culturais durante a pandemia que foram citados, entendemos que houveram grandes impactos no setor dos eventos. Neste contexto, diversas tendências e soluções tiveram que ser adotadas e se tornaram a principal forma de produção, tais como lives, espetáculos em drive-in e encontros virtuais. Além disso, aprendemos mais sobre os protocolos que podem ser seguidos para o retorno das atividades neste meio. É inegável que o setor de eventos é de extrema importância para a economia brasileira e mundial. Além disso, ela traz arte e cultura para a população. Por isso, deve ser devidamente valorizada. E, mesmo depois de uma pandemia, a gente sabe que quando a música acaba, a gente continua cantando.